Bom, boa noite a todos, né? Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui, por mais essa oportunidade de aprender e que tudo que for dito hoje possa entrar em nossas vidas da melhor forma possível, né? Hoje o Marcelo vai fazer a prece inicial e a final. As vibrações vão ficar com a nossa querida Osibéria. E o relaxamento vai ser feito pela Cristina, né? E eu vou tentar dirigir o estudo, né, sobre o Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Jesus caminha sobre as águas. Então, vamos começar com a nossa prece. Excelente noite a todos. Vamos fechar nossos olhos nesse momento, elevar nossos pensamentos, nos ligando uns aos outros e com toda essa espiritualidade presente, que possamos nessa noite estudar, nos aprimorar nos ensinamentos deixados por Jesus, que possamos cada vez mais evoluir em nossa jornada, que essa noite seja de muita luz para nós e os queridos amigos espirituais que nos envolvem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, para começar, eu acho legal a gente dar uma lida no texto, né? Que aí dá tempo da gente pensar, né, sobre o texto, para depois a gente questionar algumas coisas, né? Então, vamos ver aqui. Aqui. Eu acho que eu tenho que pôr. Tá dando para o pessoal ler? Alguém quer ler para mim? Vocês querem que eu leia? Posso ler. Então, pode ler. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, afoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Os que estavam na barca prostaram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Bom. 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 Quais os dois fenômenos
que se destacam no texto, que são considerados milagrosos? Quem pode responder para mim? É por cima das águas. Esse é um. Para o vento. Ai, e quais são as hipóteses que explicam o primeiro fenômeno, que é o que Jesus andou sobre as águas? O que vocês acham que pode ser? Então, Roberta, tem uma parábola que foi escrita por Caibar Schutel. Ele fala que, de acordo, né, com a lei da levitação dos corpos, que o Espiritismo ensina e explica atualmente. Então, a gente entende que não teve nada de maravilhoso, assim, de maravilhoso que eu quero dizer, é no sentido de espetacular, né, uma coisa mística, mas é um fenômeno que a ciência explica, né? E também existe isso no Espiritismo. Então, para você, você acha que foi uma levitação? Sim. E haveria outro meio para explicar isso? Para todos vocês. Então, nas pesquisas, aparece no Livro dos Médiuns e na Gênese, até eles colocam duas situações. Uma que seria, em outras palavras, como se fosse o desdobramento. Porém, considerando que o barco não voltou, ele teria ficado para trás. Então, não há de ser, né? Se o barco continuou a viagem, ele teria ficado para trás. Então, não se trata do desdobramento. Mas, quanto às energias utilizadas, que eram utilizadas para levantamento das mesas, com toda a parte espiritual em volta, é claro que simplesmente ele conseguiu se transportar com a capacidade que ele já tinha. Ele, acho que nem precisava de uso dos fluidos externos, né? Com Alguém certeza, acha? ele, como se tivesse, ele se transportou por cima das águas. E com a energia dele, igualmente conseguiu fazer com que Pedro também andasse. Porém, o momento em que Pedro titubeou, ele meio que quebrou o embalo ali por conta dele, que os nossos pensamentos também auxiliam em tudo, não é? Com certeza. E as mesmas energias e toda a espiritualidade, é claro que o comandante da Terra facilmente ia parar os ventos, né? Alguém acha alguma coisa diferente? Eu posso falar, Roberto? Pode. E Tirando deve. essa parte da levitação, do corpo aí que ficou, que foi, eu não sei, eu tenho assim, assim, que o Pedro, na verdade, quando estava aquela tempestade à noite, quando ele viu Jesus vindo, ele teve a dúvida se era realmente Jesus. Ele poderia virar um fantasma. Né? Então, por isso que ele fez essa pergunta, né? Deixe-me ir até você. Certo. E aí ele foi. Jesus falou, pode vir, e ele foi. Mas enquanto Pedro estava olhando no olho dele, normal. Mas quando Pedro desviou seu foco, olhou a tempestade, os raios e os trovões, aí afundou. Né? Isso. Então, na verdade, aí Pedro confirmou fazendo o seguinte, ele poderia pedir ajuda para os amigos deles, que estavam no barco. Poderia que os amigos jogassem a boia, que era uma coisa normal coisa normal em todos os barcos, né? Mas não, ele pediu socorro a Jesus. E Jesus estendeu a mão e levantou ele, trazendo ele para a superfície. Certo. Né?
Uhum. Então, na verdade, o que a gente pode tirar disso tudo aí? Saber que Jesus sabe de todas as nossas limitações, de todas as nossas dificuldades, Uhum. e que Ele está sempre pronto para nos ajudar. Com certeza. Então, E mas também primeiro, é o ponto da fé. oi, É antes de um você ponto, concluir, o que que você acha com relação propriamente ao fenômeno dele andar nas águas? O que que você acha que pode ter sido? Uma levitação ou alguma outra coisa? Como que você acha? Como que você não, foi pode a explicar isso aí? levitação, isso aí foi comprovado, a levitação, já, Porque assim, todos, o Allan Kardec, no capítulo 15 da Gênesis, ele fala que pode ser uma aparição tangível, né? E o que pô, aí a seria? gente poderia vir, no caso, Santo Antônio São Aquino, que de um lugar apareceu no outro. É, Poderia ser isso. isso. Isso, Tangível porque o pessoal, o Pedro pegou na mão dele, né? Ele entrou no barco. Então, o Allan Kardec fala que pode ter sido essa aparição tangível aí. O que que você acha? pode ser dessa forma que Hum, ele se transportou, deixando o corpo dele em algum lugar. A Cris falou que não poderia, porque ele ficaria para trás. Para ele Como que ele não ia. alcançou o barco depois? então, Ou pode ser assim, ele se envolveu em fluidos, como é feito transportes normalmente de objetos, essas coisas, como teve levitação aí inúmeras vezes também comprovado, ele pode ter feito isso, né? Mas para mim, na verdade, não pega essas coisas no fenômeno, pega essas situações aqui não, o que ele quis passar para nós. com certeza. Uhum. É porque, assim, como a gente está estudando o texto, né? Quais seriam as explicações para esse fenômeno, né? E aí, conforme o desenrolar do texto, aí a gente vai ver a lição do texto também, né? Então, aí, para começar, ele fala a respeito do fenômeno, mas é claro que o mais importante é a lição que ele nos deixou através dessa história, né? E que mais? Bom, aqui ele falando aqui do que eu estudei, né? É, ele fala que se fosse uma aparição tangível, né, seria uma materialização, né? E é claro que como ele é um espírito governador do planeta, ele teria condições de fazer isso, né? Utilizando-se por exemplo, do ectoplasma. E também para levitação, né? Ele utilizaria esse ectoplasma também, porque o que, que é a levitação? É ficar livre das forças da gravidade, utilizando energias físicas, matéria física e a energia espiritual, que nada mais é do que o ectoplasma, né? Então, que ele poderia também seguir, né, na levitação utilizando esse material, né? Bom, por que Pedro não conseguiu se manter sobre as águas? O que, que vocês acham? Alguém, Radal, fala para mim. Porque eu tenho igual tanta gente aí Ah, com ninguém tá muito mais falando, eu conhecimento chamei que eu, você. porque Pedro duvidou. Pedro, a hora que ele desviou o olhar de Jesus, ele focou na tempestade, ele Certo. duvidou e ficou com medo, afundou. É o que acontece com nós ainda, essa coisa de dúvida, né? Da Uhum, fé fragilizada, né? O certo. Pedro, apesar de tudo, ainda não estava com a fé sólida. Então ele duvidou e afundou. Com certeza. Eu acho que o vento forte, né, aquela sensação do vento, ele acabou
mexeu na percepção dele. Aí veio a parte da racionalidade, né? E aí, obviamente, veio o medo. A Com gente certeza. pode Atrás do medo. esquecer, a gente E pode esquecer, né, que todos esses, vamos dizer assim, esses acontecimentos, esses fenômenos, eles são fenômenos governados pelo nosso psíquico, né? Então, uma vez que ele abala, que você perde o foco, perde a concentração, ele deixa de, você corta, né? Você deixa de dar continuidade nesse fenômeno. E é isso que acontece. Já pensou? Ponha-se no lugar de Pedro, né? Apesar dele ser um espírito muito mais evoluído que o nosso nível aqui, né? Mas é difícil para nós, pelo menos para mim, é muito difícil você manter concentração, né? Você ter essa assertividade em tudo que você faz, né? Nós temos muito, o nosso equilíbrio, a nossa fé é muito oscilante ainda, né? Então, essa dificuldade toda faz parte da nossa evolução. E isso é que nem o Radal está falando, né? Isso acontece muito conosco, né? Tudo que é ligado a essa força que exige essa, vamos dizer assim, essa ação da nossa parte ainda é difícil. Imagina aquela hora no meio da tempestade. Nossa, em primeiro lugar, eu acho que eu nem saía no barco, né? com certeza. No meio dessa tempestade eu não ia, Uhum. né? Na verdade, Eu acho que era um fantasma, porque quem ia imaginar que iam ver andando sobre a água? Estou no meio do mar, no escuro. Quem chegou aqui? Um fantasma, só pode ser. na verdade, num dos livros que eu dei uma olhada, ele fala assim, dos motivos para ele diferenciar se era uma aparição, uma materialização ou uma aparição, é que fantasma, geralmente, quando a gente vê os espíritos, a gente vê mais da cintura para cima. Só que os discípulos viram o Jesus caminhando, né? Então que ele foi muito bem visto. Então que seria melhor se explicar por uma materialização, entendeu? Mas aí é que tá, né, Roberto? O espírito da envergadura de Jesus, Ah, com né? certeza. Ele sabe lidar muito bem com os fluidos, né? Então, para ele, tá, né? Ele ia aparecer inteiro, ele ia até fazer outras coisas. Os outros espíritos que fazem essa aparição, talvez seja da metade para cima só, por conta do quê? Da dificuldade, né, de lidar com esses fluidos, né, para que a materialização aconteça. Que não é qualquer espírito que consegue, né? Com certeza. Uhum. E, então, para quase concluir, né? Qual que é a alusão que essa passagem de Pedro, começando a andar e tendo duvidado, nos traz? Qual que é a lição que a gente pode tirar disso? Você está sem microfone. Fica muito claro que a gente tem muito menos fé do que ele, né? Mas Isso é lógico, mas devido a uma situação tão difícil assim, tão inesperada, ele ainda mostrou bastante confiança. Só titubeou na hora do vento. Então, ele seguia o mestre de fato. Falou: se é o senhor que está aí, então me deixa aí também. E foi. uhum, E foi. Isso daí é seguir com fé. Só que o que ele se abalou foi quando bateu o vento forte. Falou: peraí, eu vou cair. A hora que titubeou, que ele começou a afundar. Mas não a falta de fé em Jesus. O que tudo indica foi o receio como ser humano. A parte de ser humano dele veio à tona naquela hora. Falei: ai meu Deus, eu vou cair, o vento forte, vai acontecer alguma coisa. Mas não indica falta de fé em Jesus. com certeza.
É o lado humano dele que foi à tona naquela hora, né? Ele duvidou da capacidade dele, se ele realmente... Ele duvidou dele, não duvidou de Jesus. Ele duvidou que ele fosse continuar em pé ali, mediante aquela ventania, aquela tempestade. Então, a falta de fé foi nele. Uhum. É isso que... Oi? Não se escuta a fé de Pedro em Jesus, certo? É. Mas, na verdade, naquele momento, ele não duvidou da fé dele. A fé dele em Jesus. Eu acho que não, Radal. Pelo que eu estudei, eles falam que, como é o nosso pensamento que conduz as nossas energias, se eu tenho fé, mas se eu não fizer a minha parte, eu não vou alcançar as coisas mesmo com fé. Mas você sabe que eu acho que eu concordo Um com pouquinho o na Radal. parte dele, né? Eu acho que eu concordo com o Radal, porque uma coisa está ligada em outra. Porque se a gente realmente entendesse Jesus, né, a gente não titubearia. Nem da gente, porque isso faz parte da nossa evolução, né? Quando a gente tiver o reino de Deus dentro do nosso coração, né, então a gente vai construir essa fortaleza, essa estrutura. A gente só duvida porque a gente ainda não entende direito. Posso falar, Cecília? Posso falar? Claro. Eu vejo assim, que o Radal e a Cris têm assim um lado, né, os dois estão corretos, porque nós temos aquela fé momentânea, né? Geralmente nós no desespero procuramos, vamos muito, e aquilo ali é muito intenso, né? E de repente, quando tudo se acalma, quando tudo fica um pouco mais tranquilo, né, a gente perde esse foco mesmo, né? E aí nós vamos vivendo algumas situações em casa e na nossa vida, e de repente tudo começa, né? O mar começa a ficar revolto, o vento começa a vir muito forte, e aí essa fé volta novamente, Então, esse foco que nós perdemos é que acaba gerando esse afastamento que é humano, né? Você não acha que essa oscilação é própria da nossa falta de conhecimento, de entendimento de Jesus? Sim, perfeito. Né? Com certeza. É porque também eu acho que tem um ensinamento assim, não basta também a gente ter confiança só quando tudo está tranquilo, né? Quando o vento bateu, ficou forte aí, então faltou um pouco a fé na hora da tempestade, né? Então acho que não basta a gente estar só seguro e confiante na calmaria. Veio o vento, aí faltou um pouco a fé e ele acabou se deixando cair, que é aquela questão, faltou um pouco da fé ali, né? Ele deu uma titubeada, como a Cris falou. Não tirando o lugar da Roberta, não tirando o lugar da Roberta, né? Desculpa, né, Roberta? Fica tranquilo. Mas a gente tem que prestar atenção em nosso caminho. Oi? Quais águas que nós estamos trilhando? Não quando está tudo bem, né? Na festa, na maravilha. Mas quando nós estamos passando por tempestade, que água nós estamos trilhando? Nós estamos afundando, como Pedro, ou estamos na superfície, apesar de todas as trovoadas, de todos os raios, estamos confiantes que nós estamos sendo aparados e na medida que a gente precisar de ajuda, a mão de Jesus está estendida para nós. Ou nós vamos estar sempre nas tempestades das nossas vidas, estamos sempre afundando, né? Sempre descendo a superfície. Como que a gente faz? Então, isso no nosso nível evolutivo, né? No nosso aprendizado, no nosso pouco conhecimento, na nossa pequena aproximação do que seriam as leis divinas,
E isso é normal de acontecer. É isso que a gente tem que lutar, né? É isso que a gente tem que transformar. Robustecer a nossa fé, o nosso conhecimento, e isso só se dá através disso, né? De você entender, de você sentir, de você transformar o seu coração, né? De novo, construir o reino de Deus em nossos corações, né? É porque no próprio texto, né, mostra que Jesus foi ao encontro, né, dos discípulos dele, porque ele viu, ele pressentiu que eles estavam em perigo, né, porque eles estavam remando contra a força das águas, né, então eles estavam num momento de dificuldade. Ali fala que Jesus foi orar e só foi até eles no terceira Vigília. vigília, né? Que é por volta entre meia-noite e 3 horas da manhã, segundo o que eu estudei. Então levou um bom tempo, né? Eles saíram às 18 horas, né? Até Jesus chegar até eles, né? Então, a partir daí a gente entende, né, que sempre quando a gente tem alguma dificuldade, Jesus vem até a gente. Só que ele não vai falar assim, ó, vou resolver tudo para você, né? Você tem que dar o primeiro passo, né? Tem aquele ditado, né, da fé, né? A fé é assim, primeiro a gente coloca o pé, depois Jesus coloca o chão. Então tem que partir da gente, né? Vou botar um pouquinho de pimenta. Você falou que o mar lá que eles falam era um lago, né? Um lago aproximadamente mais ou menos um lago de de Genezaré. 21 quilômetros e 14 de largura, alguma coisa parecida. Isso. Pedro, um pescador experiente, ele já estava acostumado ali a pescar naquele mar, então ele sabia de tudo o que acontecia, né? Ele sabia que aqui, naquele lago, sempre tinha tempestade. Era uma coisa normal, a tempestade lá. Então, ele tinha todo esse conhecimento, né? Então, ou por que ele estaria em perigo, ele tendo todo esse preparo, todo esse conhecimento e toda essa experiência como pescador naquele lago? Pode responder para mim? Ele não estava sozinho, Radal. Hã? Ele não estava sozinho. Era um grupo. Então, é o Pedro e os amigos deles, né? Ele não... Todos experientes. Mas todos experientes em pescaria. Posso entrar um pouquinho aí? Vocês me dão licença? Claro. É o seguinte, né? O que o Radal falou é que a maioria deles, dos discípulos de Jesus, eram mesmo pescadores experientes. Acontece que eles já tinham saíram a pregar de 2 em 2. Jesus manda que eles vão fazer tudo isso e voltam. Eles estão extremamente cansados, mas mesmo estando cansados, eles aceitaram essa proposta de atravessar, fazer aquela travessia. Então, eles eram homens experientes, e Jesus se retira e vai orar. Muito bem. Aí, eles ficaram navegando e remando por mais de 3 horas, eles estavam fazendo isso em círculos, eles não conseguiam achar a saída. E quando Jesus se aproxima e eles percebem esse vulto, eles perguntam, né, falam, quem é que está aí? E eles reconhecem Jesus pela voz, quando Jesus fala, sou eu. Então, ele se enche de ânimo, né? E Pedro tenta, né? Senhor, me ajude, nós vamos morrer aqui, eu estou afundando. E Jesus o pega pela mão e o conduz. Só que, enquanto ele está se direcionando ao olhar de Jesus, a Jesus, ele consegue caminhar. Então, a proximidade de Jesus e esse olhar de Jesus faz com que ele consiga fazer aquilo que Jesus também estava fazendo. Só que o vento era muito forte e ele desvia o olhar e é aí que ele afunda.
Então, eu acho que tem duas coisas muito interessantes que a gente pode discutir também, é sobre a dúvida e a fé, né? Porque essas duas coisas, elas cumprem papéis antagônicos na nossa vida, né? Então, a primeira, a dúvida, nos faz afundar. E a segunda, que é a fé, nos faz caminhar. Então, vamos ter sempre essa dualidade com a gente. Nós sempre vamos ter a dúvida e vamos ter a fé. Não que isso seja uma coisa ruim. A dúvida também nos faz crescer, porque nós vamos buscar. E a fé é aquilo que vai nos sustentar. Então, eu acho que é assim. Uhum, com certeza. Radal, sobre a sua pergunta, eu acredito assim, que eles são bons marinheiros, mas às vezes a gente não consegue dominar a natureza também, né? Então, o que eu pensei foi isso. Você tem alguma resposta diferente aí? Não tenho resposta diferente, só fiz a pergunta, né? Porque, na verdade, a gente, tem o conhecimento Eu acho que na pode vida, ter. na realidade de lá para cá, certo? A gente tem, assim, como dizia o Raimundo na escolinha dela, assim, tem foto, tem coisa que comprove, a gente não sabe, na verdade, né? Então, a gente pensa, imagina, né? Eu acredito que devido à alta hora da noite, devido à escuridão, devido a tudo, e devido ao vento levar eles ao meio do lago, né, do mar, talvez ali eles ficaram realmente perdidos e Jesus, como você mesmo viu, percebeu que eles estavam necessitando de auxílio e foi ajudá-los, né? Normalmente como qualquer outra pessoa tentaria fazer, né? Eu acho que é válido por aí. Não sei, Talvez. né? Eu acho que também pode ter sido uma lição que Jesus deu para eles também, como a gente tem as lições de atravessar, né, os nossos mares, né, revoltos todos os dias, né? Talvez tenha sido uma lição para ver como que eles se sairiam também, né? Por isso que Jesus falou a Pedro, né? A tua fé é pequena, né? Porque se a fé de Pedro fosse sólida, ele não duvidaria. Né? Aí cai naquela coisa, porque quando nós estamos caminhando pela água, tempestade, trovão, rojão, tudo quanto é coisa, se a gente manter os nossos olhos realmente em Deus, em Jesus, nós vamos continuar na superfície, por pior que a tempestade seja. Mas se a gente desviar o foco e focar a tempestade, os raios, trovões, nós vamos afundar com toda a nossa dor, né? Aí nós vamos fazer o quê? Pedir socorro. Aí Jesus nos socorre, tantas vezes quanto for possível, né? É isso que eu mais ou menos entendo nessa situação, com o meu pequeno conhecimento que eu tenho dos ensinamentos de Jesus aí. Isso mesmo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Fala assim, Radal, cala a boca! Até hoje, né, Roberta, a fé, né, é um desafio para todos nós, né? Que a gente vai em busca todos os dias, né? Vai, assim, atrás dessa fé, né? Que nós precisamos para vencer. Então, acho que isso é até hoje para nós, né? Uma lição que fica para nós até hoje. Certo. Bom, no nosso dia a dia, né? Quais são as lições que a gente pode tirar, né? Um pouco de tudo que vocês falaram, né? Primeiro, que a gente tem que sair do barco, né? Que às vezes a gente está numa atitude cômoda, que não vai fazer a gente avançar na nossa evolução, né? Talvez até por medo, mas às vezes a gente tem que sair do barco para evoluir. Segundo, que a gente não deve tirar os olhos de Jesus,
né? Assim, a gente não deve deixar de seguir aquilo que o Evangelho nos diz, né? Que é muito importante para a gente não afundar. Terceiro, que a gente tem que ir com medo mesmo, porque no estágio evolutivo que a gente está, vai ser difícil a gente ter plena certeza e uma fé tão grande que a gente consiga movimentar montanhas. A gente está evoluindo, a gente está crescendo. Um dia a gente vai chegar lá. Então a gente tem que ir com medo mesmo, né? E quarto, que depois o vento vai se acalmar. Tudo um dia vai dar certo, né? Não importa se é agora nessa encarnação, se é na outra, mas a evolução da gente é um destino só. O amor verdadeiro, a paz, tudo de bom, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Muito bom. Então, está bem resumido, né? Essas são as lições aí da. Uhum, E é muito importante essa caminhar mesmo com medo, né? Mas caminhar com foco em Jesus. com certeza. A Rosilinda não vai falar nada hoje, não? A reunião não é a mesma. Eu hesitei bastante em falar, porque eu ia acrescentar aí alguma coisa que, sabe, ia dar pano para manga, né? É porque naquela questão do fantasma, eu andei lendo alguma coisa, então o que eu podia acrescentar é o seguinte, que de fato tudo isso que a Roberta falou, que foi um resumo muito bem feito, é que falta, a gente tem que entender, né, da época de Jesus, e que a gente transpõe para nós também, a importância da gente conhecer, da gente adquirir o conhecimento. Na época de Jesus, o fantasma era uma coisa negativa. Então, veja, o que passava pela cabeça daqueles discípulos quando eles viram aquele vulto na água. Eles ficaram com medo daquilo, porque era pavoroso para eles o fantasma chegando. Então, veja como é importante o conhecimento, não é? Como é importante para nós termos conhecimento, para a gente não sentir medo, para a gente se equilibrar, tá? Só isso, viu, gente? Agora eu não vou ampliar isso, porque isso entra no Evangelho de João, uma linha de pensamento, eu descobri no Carlos Pastorino, bastante interessante, mas aí ia ficar muito longa essa explicação. Bom, Na então, próxima aula a gente pode ver também, né, Rose? É. Depois você manda qual que é essa passagem para a gente põe num tema, num dia de estudo. Mais um adendo, assim, né? Não é bem uma passagem, é uma explicação sobre uma linha de pensamento que existiu no século I, sobre essa parte aí de se considerar Jesus como não sendo real, sendo um corpo fluídico, e não ter vivido de fato como um homem. É interessante isso. Eu nunca tinha ouvido falar. Aí você começa a procurar a passagem bíblica, aí vai descobrindo uma porção de coisas. Mas veja que o medo do fantasma, né? O medo acarretou naqueles discípulos. Já estava aquela situação difícil, né? Vento. Eles não tinham toda essa base de fé ainda consolidada. Eles ficaram com medo, ainda ver o fantasma aparecer lá no meio do mar. É complicado, não é simples assim. Só isso. obrigada. Bom, então acho que vamos passar para as vibrações, né? Então vamos serenando as nossas emoções,
unindo nossos pensamentos e sentimentos para que formem uma grande luz, e que nesse instante a espiritualidade presente possa usá-la em benefício de todos. Vamos vibrando por todo o nosso planeta Terra, imaginando que todo o seu contorno seja envolvido por essa luz, purificando a atmosfera e todas as águas do planeta, trazendo novas energias a todos os seus governantes, em especial ao nosso Brasil, a fim de que encontre medidas assertivas para atravessarmos essa fase negativa. Luzes, forças e equilíbrio a todos os profissionais e trabalhadores da área da saúde. Vibramos pela cura ou melhoria de todos os enfermos do corpo e da alma, por aqueles que se encontram em leitos de dor, nos lares, nos hospitais, nas casas de saúde. Vibramos pelo amparo à velhice desamparada, pelas crianças órfãs e abandonadas, por todos os que dormem nas ruas sem lar, sem amizades. Vibramos pelo nosso lar, o lugar onde refazemos as nossas energias, onde estudamos a nossa doutrina e onde temos a certeza de que aquele que conosco compartilham foram ali colocados lado a lado para as oportunidades de entendimento e perdão. Vamos mentalizando Jesus, entrando pela porta principal de nosso lar, percorrendo cômodo a cômodo e ali nos deixando paz, saúde, alegrias. Vibramos por todos os nomes que se encontram em nosso caderno digital, bem como para os nomes que junto a nós colocamos para nossas possamos adquirir forças e equilíbrio no caminho da luz. Que assim seja. Cristina. Vamos iniciar o nosso relaxamento por nossa respiração, inspirando profundamente e expirando vagarosamente, permitindo a renovação de nossas energias pela respiração, levando através da nossa corrente sanguínea energias salutares a todas as células do nosso corpo, inspirando boas energias, expirando as que não nos servem mais, repetindo, inspirando e expirando. Vamos concentrando o nosso pensamento em nossa cabeça, relaxando toda a musculatura da nossa face, soltando nosso maxilar, deixando um leve sorriso esboçar-se em nossos lábios. A cada respiração,
Vamos aprofundando nosso relaxamento. Vamos concentrando nosso pensamento em nosso pescoço, percorrendo com essa luz nossa coluna, soltando a musculatura que a sustenta. Soltando agora os nossos ombros, trazendo alívio de todas as tensões, relaxando nossos braços e mãos. Focando agora em nosso tórax, sem esquecer a nossa respiração, permitindo que estas energias envolvam todos os nossos órgãos, revigorando e equilibrando. Passamos agora a mentalizar o nosso quadril, soltando toda a musculatura, nossas pernas, nossos pés. Sentimos que agora as energias fluem com maior facilidade em todo o nosso corpo físico, do alto de nossa cabeça até os nossos pés. Nesse estado de tranquilidade, vamos nos dirigindo a uma paisagem tranquila, talvez um bosque, uma praia ou um jardim que nos traga paz. Passando entre árvores, ouvindo o canto dos pássaros, o som das águas, e vemos uma imagem se aproximando, sorrindo, com os braços estendidos. É Jesus, que nos convida a entrar em seu abraço. Agora estamos junto dele, envolvidos em sua luz, que acalma e traz equilíbrio ao nosso espírito. Somos luz, somos calma, paz e alegria. E sabemos que a qualquer momento que necessitarmos deste abraço, basta nos lembrarmos deste momento. E agora, repletos deste sentimento de paz e amor, vamos pedir para a espiritualidade presente em cada lar que neste instante possa administrar o passe coletivo em todos nós e em nossos familiares, para que tenhamos renovadas nossas esperanças de fé. Graças a Deus. Vamos agradecendo a Jesus e toda essa espiritualidade presente que nos envolveu em nossos lares durante nosso estudo dessa noite. Que possamos, a cada dia, estudar mais sobre Jesus e que estejamos cada vez, e que Ele possa estar cada vez mais presente em nossas vidas. Que possamos evoluir cada dia mais e ser um instrumento de luz onde quer que estejamos em relação ao nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, pessoal. Obrigada pela ajuda. Foi ótimo. Foi ótimo, Roberta. Obrigada. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Foi muito bom, Roberta. Boa noite, viu? Obrigada. Até mais. Tudo de bom para vocês. Obrigada, bom final de semana. Muito obrigada pelo aprendizado mais uma vez.
Isso mesmo, Cris. Obrigada, gente. Bom final de semana. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até domingo, ó. Até domingo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau.